Hoje com uma convidada especial no nosso canal do YouTube, da professora Mônica Alto, que sou eu. A convidada de hoje super especial é a Marília Almeida. Obrigado, Marília, por estar aqui participando comigo dessa entrevista. Nós vamos falar hoje sobre o tema por que você decidiu aprender holandês no lugar do inglês, né? O que é que muda na vida da pessoa quando a pessoa aprende o holandês? Bem, você poderia se apresentar, por favor? Bom, meu nome é Marília, tenho 31 anos, sou brasileira, natural do Pará, moro na Holanda há 3 anos e estou amando essa experiência, super... Tudo novo. Tudo novo, sim. Eu sempre Quando falo você que chegou Quando você chegou na Holanda, você tomou muito um choque cultural com as pessoas, tudo diferente, as pessoas falando um idioma diferente. Como foi? O que é que passou na sua cabeça nesse momento? de cara foi assim uma experiência como se eu tivesse nascido de novo, sabe? Eu fui aprender a andar, a comer e a falar. Uhum. Era Foi como uma se você fosse experiência um de bebê. Sim, como se eu fosse um bebê. Comecei tudo do zero. E Até valeu porque a não pena? tem nada a ver com o meu país, nem nada. E valeu a pena você sair do Brasil e Sim, sim, com certeza. no começo. Brasil é um país, Sim. Brasil é um país bom para você morar quando você tem dinheiro. Eu sempre falei isso. Quando você tem uma estadia financeira boa, você vive super tranquilo. Mas para quem não tem, são poucas as oportunidades. Por mais que você estude, você trabalha muito, ganha pouco, o custo de vida é sim alto. E morar no exterior, morar na Holanda, te proporciona uma vida totalmente diferente. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre o idioma. Bem, você sabia alguma coisa de inglês? Já tinha estudado no Brasil? Eu havia feito umas pesquisas, tipo como me apresentar, perguntar como a pessoa está, falar um obrigado, falar um de nada, só essas coisas, falar o Você meu nunca tinha nome. estudado inglês no Brasil sentado, Não. Sim, frequentado sim, curso? desculpa. Na verdade, eu estudei na escola pública, só Uhum. que isso eu não me recordo de nada. Assim, até porque é bem, bem básico mesmo. Exatamente. Sabe? É o básico dos básicos. Certo. Aí você chegou na Holanda, já viu logo que tinha que aprender um idioma. Aí você optou pelo inglês. Sim, eu optei pelo inglês por quê? Por ser um idioma nacional e pela aquela indecisão de não saber se eu iria morar realmente na Holanda ou se eu queria desbravar os outros lugares, né? E como o inglês, todo lugar que você vai, as pessoas falam inglês, então eu falei, eu vou aprender o inglês. Uhum. E como foi esse aprendizado? Você Foi foi para a bom, escola? tipo, Tinha um professor particular? Como foi? sim, comecei a estudar com uma professora, ela era inglesa, ela é inglesa, na verdade, que ela continua viva, e eu comecei a estudar com ela, foi muito bom, sabe? O inglês é um idioma lindo, um idioma de sorrisos, sabe? É uma coisa bem legal. E eu estava gostando. Estava engrenando, estava Sim, avançando. Sim, ficava meio difícil por conta de trabalhar e ter que estudar, ficava uma coisa cansativa. E eu estudava 2 vezes na semana e tinha que chegar em casa, às vezes ia do trabalho mesmo, sabe? Mas é assim, se a gente não focar, ter disciplina, a gente não consegue aprender. Se a gente for esperar as condições E estarem perfeitas para a gente não fazer consegue uma coisa, estudar. não faz nada nunca na vida, né? É. Então, você estudou com essa professora particular por quanto tempo, mais ou menos? Eu estudei com ela foi pouco, uns 4 meses só.
E o que foi que aconteceu que você mudou assim de repente e decidiu aprender o holandês? Eu comecei a gostar do país, sabe? A ver que eu não queria realmente ir embora daqui, queria ficar. E comecei a ver que o holandês me ajudaria muito se eu aprendesse, sabe? Abriria portas, eu conseguiria um trabalho diferente. Comecei a me relacionar com uma pessoa e no grupo de amigos eu via que eles falavam inglês quando eu falava, até porque o idioma de origem deles é o holandês, é como se você falasse português no Brasil e tivesse uma pessoa que falasse inglês, você teria que falar com ela em inglês, né? Só quando ela falasse. Então, ficaria uma coisa assim chata, sabe? E aí comecei a me incluir no mundo deles. E aí eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Então, Eu percebi que o holandês me ajudaria mais, até porque eu queria entendi. viver aqui. Mas o inglês, só com o inglês você estava conseguindo se virar, fazer suas coisas, ir no mercado. Sim, sim. É um país. A Holanda, acredito que se torna um país bilíngue, né? 2 idiomas, 3. Sim, porque todos falam inglês, mesmo falando o idioma de origem, todos falam. Toda a Mas população. você mora em Amsterdã, não é isso? Sim, sim. Amsterdã é uma cidade grande, todo mundo fala inglês. Capital. Mas menores, o pessoal não fala inglês. Se a gente e realmente partindo para o interior, as pessoas mais velhas, onde moram as pessoas mais velhas, elas não falam inglês É praticamente impossível se comunicar com elas, tem que fazer mímica, apontar, né? E não é uma situação legal, porque a gente quer falar com todo mundo. Chato. Nós mudamos para o país deles, né? Nós temos que nos adaptar e aprender o idioma deles, né? Sim, sim. Né? Como a gente queria, se eles fossem morar no Brasil, a gente também ia querer que eles aprendessem o português. Sim. E me conte aí, como foi a reação dos holandeses quando você mudou, deixou de ficar falando inglês com eles e começou a falar um pouquinho de holandês? Diferente de outras pessoas, os holandeses, eles são muito, como que eu posso te dizer? Eles parabenizam a gente por tudo, sabe? Quando a gente começa a trabalhar, cria um certo vínculo com eles e a gente começa a falar como que é a vida no Brasil, como que é a dificuldade, tudo, eles meio que criam aquele afeto e aquela curiosidade. Então, quando eu comecei a falar holandês, eles ficaram super felizes. Eu tenho uma patroa, eu sempre conto esse relato dessa... Ela é bem idosa, sabe? Ela está até passando por uma situação difícil de saúde, mas ela tem um carinho por mim imenso. E aí, quando eu comecei a estudar holandês, que eu cheguei na casa dela, eu falei em holandês: olá, como está você? Nossa, ela bateu palma, começou a me mostrar as coisas, a geladeira, esse é geladeira em holandês, fogão, tudo, sabe? Ficou aquela coisa bem legal. E agora, quando eu vou limpar a casa dela, ela já não fala mais nada em inglês, ela já começa a falar comigo em holandês. Então, eles ficam super felizes, porque o que eu percebo, eles têm uma certa curiosidade de conversar com a gente, de falar, de saber sobre a nossa vida, de saber não só chegar lá e trabalhar calado, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e conversadeira. Eu sempre tenho vontade de falar como que eu já vivi, o que eu já vivi, como é meu país, a minha família. Então fica aquela coisa chata, você chegar e aí só, oi, tudo bem? Limpar. Bom dia, sabe? boa tarde, boa noite, Bom dia, vai boa embora, tarde, até a próxima tudo. vez. Sim. Realmente. Então, nessa questão é muito bom você ter um diálogo com eles, conversar sobre a sua vida, falar, ouvir eles falando sobre a deles. E eu percebo que eles têm essa curiosidade, porque com ela, mesmo com essa patroa,
mas aconteceu várias outras situações, entre outras, de perguntar quantos irmãos eu tenho, Sim. o que me levou a vir para a Holanda, por que eu vim fazer faxina e eu não estudei no Brasil, não fiquei por estudar, você é tão nova. Então, surge sempre essas perguntinhas. Você forma uma amizade Sim. com seus E patrões. essa coisa chata de tradutor acaba ficando cansativo, sabe? Então, e aí depois que eu comecei a aprender holandês, então eles ficaram super felizes. Qualquer palavrinha que eu chego falando, eles, nossa, é uma coisa assim, festa. Faz uma festa. Então, essa ideia que os holandeses são pessoas frias não é verdadeira. Não, assim, eles têm a cultura deles, sabe? Eles têm o mundo deles. É claro que nós temos a nossa cultura, aquela cultura de abrir porta para todo mundo, de receber todo mundo em casa, de fazer churrasco e chegar uma pessoa estranha e você receber. Eles não são assim, eles têm o mundo deles, as amizades deles são aquelas amizades de infância, só são aquelas, eles não têm facilidade para fazer amizades. Eu acredito que isso é um jogo de cultura. Mas quando eles têm uma comunicação com a gente, eles abraçam sim. Sabe? Eu acho que nós temos na nossa cultura a espontaneidade. Sim. Eles são coisas mais planejadinhas, tudo você tem que marcar um horário, mas não quer dizer que eles sejam pessoas frias. É que é o jeito deles. O jeito deles. Eles nasceram, eles têm a cultura deles, sabe? Exatamente. E acaba que você aprende essa convivência também, e você vê que não é que realmente, por um lado, eles estão certos. Sim, a gente está no país deles, nós estamos morando na Holanda, nós temos que nos adaptar. Por isso que tem o inburgering, né, que a gente aprende sobre a Holanda. Mas me conte aí, como foi começar a estudar holandês? Você estava nervosa? Estudar holandês, eu vou confessar que é um pouco difícil. Você achou um pouco difícil? Achei difícil a pronúncia. Pronunciar. Assim, que eles falam de um jeito muito forte, eles puxam. E as palavras deles realmente são fortes e eles são muito básicos. O holandês é muito básico, é aquilo assim, assim, assim. Muito certo. E realmente a pronúncia é o que tem me deixado bem. Não, mas é uma coisa. Mas você está no começo. Também eu comecei a estudar agora. Você aprende assim em poucos meses, é um compromisso para muitos anos. Ajudou você com o holandês? Ajudou. E tem palavras que são parecidas. Sim, ajudou. A compreensão daquela palavra. Estudar o inglês ajudou no outro idioma, no holandês que eu estou estudando, me ajudou bastante. E para mim, para nós que vivemos aqui, se torna mais fácil. Por quê? Porque a gente convive, não é só estudar, você convive com o idioma. Você ouve ele. Saiu na rua, praticamente. já vai usar. Isso, você vai ouvir, você vai. Sim. E essa prática, sem dúvidas, é muito boa, de você estar ouvindo e. Tá? Isso seria uma das facilidades de aprender o holandês na Holanda. Sim, né? Sim. Você tem aulas de holandês com que frequência? Eu tenho aula 2 vezes por semana. Isso me ajuda muito. Que bom. Sim, 2 vezes por semana. E você tem o suporte, né, também do tenho livro, tenho... a minha professora sempre está me mandando vídeos, eu tenho acesso do livro online também. Está sendo uma experiência muito boa. A única coisa que é dificultoso para mim
como que se diz, compartilhar o trabalho e o estudo em casa. Sim. Às vezes eu chego cansada e aquela falta de coragem de estudar em casa. Eu já até questionei com uma amiga que ela chegou e falou: eu não quero estudar online, quero estudar presencial, porque é mais fácil você estar vendo. E nisso eu já tinha estudado presencial e estava estudando online. E aí eu falei para ela: não, você está enganada. O melhor é estudar online, ainda mais na rotina que a gente tem aqui. Você vai chegar do trabalho, aqui é muito frio, você vai chegar do trabalho nas últimas, você vai tomar um banho, seu corpo vai esfriar, seu sangue vai esfriar, você não vai ter coragem. Mas eu vou estar. Eu falei: ok. Não estudou um mês. Parou. Marília, realmente estudar online é melhor. Sim, se você focar e ter força de vontade, você não precisa ir até a professora, estar vendo ela cara a cara, sabe? E ela falou para mim que realmente estudar online é melhor. Porque você está ali em casa, tomou um banho, jantou, comeu alguma coisa. Não gasta com transporte. Isso. Tem que ficar Quando no eu estudava inglês presencial, eu desmarcava muitas vezes, porque na época do inverno chovia muito, chegava do trabalho, ainda tinha que trocar, coloca casaco, tira casaco, e aqui o transporte é bicicleta. Pegar a bicicleta na chuva, ir para casa da professora, isso é muito cansativo. Cheguei lá, por uma vez ela me falou até: Marília, você está dormindo na aula. Eu dormi, sabe? E aí ela chamou minha atenção, falou que desse jeito que ia ficar difícil, porque eu estava muito cansada, eu teria que abrir mão do trabalho um pouco, ou da aula. E aí eu falei para ela: como que eu vou parar de trabalhar e como que eu vou lhe pagar? É verdade. Então, essa de estudar presencial e online, eu opto 100% pelo online. Bem, para quem não sabe, a Marília é minha aluna, minha aluninha de holandês. O fato da professora não ser holandesa atrapalha você ou facilita? Não, me ajuda 100%, claro. Não adianta você começar a estudar do zero e falar que e não ter o suporte do seu idioma. Entendeu? O português é fundamental para ajudar. O português é fundamental. Como que você vai saber o significado de uma palavra, o que você está falando? O que a pessoa está falando para você? Você tem que saber no português para o holandês. Também quanto à gramática, né? Em Isso, português a gente fala assim, mas em holandês não é assim. Então a gente faz a comparação do que a gente aprendeu em português com o que a gente está aprendendo em holandês. Sim, sim. Isso é muito bom ter esse contato entre nós, porque também a gente tem é como se fôssemos amigas, né? Duas amigas conversando, eu explicando. Sim, eu gostei dessa química mesmo. A professora não leva muito ao pé da letra, ela sabe como que é a vida de um imigrante morando aqui. Então, às vezes eu falo: Mônica, eu estou muito cansada, hoje não dá para estudar. Ela acaba me entendendo. Claro que se eu fizer isso constantemente, não irá prejudicar a minha professora, irá prejudicar a mim. É verdade. Entendeu? Então, isso não quer dizer que o aluno possa fazer isso sempre, porque quem será prejudicado sou eu. A professora já sabe o idioma completo, eu que estou ali para aprender. Com certeza. Mas essa carisma ajuda muito, essa união, sabe? Porque às vezes é muito difícil. Bem, para terminar a nossa entrevista, que está maravilhosa, estou adorando. Por mim, eu ficaria horas e horas conversando aqui com você hoje. Me diga, que conselhos, que dicas você daria para quem está começando a estudar holandês? Ou então, para quem está na dúvida se estuda inglês ou holandês? Você que já passou por essa experiência, olha aí, o que você acha? Eu costumo falar que se você está na Holanda,
e você não tem um determinado tempo para ir embora, ou você gostou, aprende o idioma de origem, sabe? Depois que você aprende o idioma de origem, começa a estudar, o inglês você consegue equilibrar ele um pouco, sabe? Se você for para fora, mas eu quero viajar, em tal país não falam holandês, falam inglês. Mas se você chegar lá, você não vai... se você for em um café, em um restaurante, você não vai chegar perguntando para o garçom como que está a vida dele, como que ele... o que ele está passando, quantos filhos ele tem. Não, você vai chegar, pedir um drink, agradecer, pedir a conta. Sim. E isso são palavrinhas que você consegue incluir no inglês, ou estudando holandês, consegue incluir no inglês. Claro. Isso não te impede de saber responder ou saber falar, sabe? E eu acredito que se eu estou no país, vivendo nesse país, eu tenho que aprender o idioma de origem. Idioma local. Sabe? É igual como se eu morasse no Brasil e eu não quisesse aprender o português. Eu iria ficar totalmente perdida. Com certeza. Sabe? Então, quem pretende vir para a Holanda, já começa a estudar um pouquinho no Brasil. Holandês, né? E o holandês é bom você saber se comunicar, é bom você saber se virar, sabe? Nem sempre você tem uma pessoa por perto. Às vezes acontece um problema, sabe? Você sabe como responder. E, enfim, é muito bom. Nossa, então você aconselha desde o começo. Inglês, eu acredito que o inglês você não precisa necessariamente usar ele fluente quando você viaja. São pouquíssimas coisas que você faz fora, sabe? E isso é muito fácil de responder. Marília, eu agradeço imensamente a sua participação nessa entrevista. Muito boa, amei também. E vocês, meus caros amigos que estão assistindo essa entrevista no YouTube, por favor, subscrevam no nosso canal, ative o sininho e vocês vão estar sempre dentro de todas as novidades da Holanda, sobre a cultura da Holanda, sobre holandês, sobre inglês. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.